Olá, olá! Estamos de volta com a nossa batalha. Lembrando, uma vez por mês, um mesmo assunto dividido em 2 lados. Sem querer saber quem é o melhor, mas entendendo um pouco mais os desafios e as oportunidades de cada um deles. De um lado, ele que está com a gente há muitos anos, marcando gerações e estando presente em momentos históricos. Do outro lado, um jovem que chegou como um novo queridinho, que consegue estar presente com as pessoas no trânsito, fazendo atividades físicas, em momentos mais tranquilos. O que eles têm em comum? Ambos oferecem conteúdo em forma de áudio. Fica comigo porque hoje a batalha é entre rádio versus podcast. E para falar sobre esse que pode ser um dilema, eu tenho aqui comigo 2 craques nestes assuntos de hoje. Do meu lado, a Georgia Santos, que é jornalista e fundadora do portal Voz e que tem aí arrematado alguns prêmios por produções de podcasts. Do meu outro lado, tenho ele, que é uma referência em rádio no Rio Grande do Sul, o professor da URGS, Luiz Arthur Ferrareto. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Márcia. Obrigado por estar aqui. Bom, lembrando que nós não temos o objetivo de saber quem ganha esta batalha. Nosso objetivo aqui é conversar sobre desafios e oportunidades de cada um deles e falar, porque, como vocês sabem, neste programa o protagonismo é do mercado. Vamos começar do começo, certo? Do começo, que é, como ouvintes, vamos esquecer as áreas profissionais por enquanto. Como ouvintes, o que soa melhor aos ouvidos, o rádio ou o podcast? Bom, assim, eu, particularmente, minha situação é uma situação muito particular, que eu tenho que ouvir tanto rádio quanto podcast e tenho que ouvir as coisas que eu não gosto. Inclusive. Inclusive, né? Mas não que o podcast já tenha ganho essa briga, tá? Porque eu acho que não existe a briga, eu acho que tudo hoje se complementa, né? E a audiência, ela vai pulando de uma coisa para outra sem se dar conta. Esse é o futuro, né? Mas o rádio, ele fez o possível para perder essa briga, né? Porque as rádios têm a estrutura para produzir podcast. O podcast podia ser uma coisa... Eu cheguei a escrever sobre isso, dizendo que podcast era rádio. Hoje eu não acho que podcast seja rádio. Poderia ter sido. Acho que é um filho do rádio, né? É, o primo mais novo, assim, um primo mais jovem, alguma coisa assim. Ele é radiofônico, né? Mas, na realidade, as emissoras de rádio tinham a estrutura para produzir e não produziram. Então, os produtores independentes tomaram conta disso, os jornais tomaram conta disso, as emissoras de TV tomaram conta disso, e as rádios correram atrás, né? E o podcast está dentro de uma lógica, que é uma lógica mais moderna que a do rádio. A lógica do rádio é, eu escuto a informação no momento que ela ocorre. Então, ele facilita na instantaneidade, acompanhamento de um fato, facilita na repercussão junto à audiência, redes sociais, essas coisas. Mas a grande lógica hoje de consumo, numa sociedade cada vez mais, cada um no seu canto, isolado, a pandemia provou isso, eu quero o meu conteúdo, como eu quero e no momento que eu quero. É a demanda, né? Acho que a demanda resume E é isso aí, é podcast. Isso, né? E o podcast vai ao encontro disso. Né? Eu acabo consumindo, mesma coisa, né? Que nem o professor, acabo consumindo as duas coisas até por dever de ofício. Mas eu acho que o que determina é o momento, né? Futebol, é óbvio que eu vou ouvir rádio para ouvir um jogo, né? A repercussão do jogo, eu vou ouvir rádio. Tá acontecendo alguma coisa neste momento, eu ligo o rádio para ver. Tô no trânsito. Por que esse trânsito não tá andando? Eu ligo o rádio para saber se alguém vai falar alguma coisa. Muito embora a gente tenha, né, do recurso das redes sociais e dos portais que acho que provavelmente hoje conseguem atualizar de maneira mais rápida do que o rádio. O podcast é outra história, né? O podcast é quando a gente tem tempo para ouvir algo com mais calma e tudo mais. Mas eu concordo com o professor no sentido de que a rádio está fazendo tudo para perder. Assim, tudo, se esforçando demais para isso. Mas a gente pode dizer que para ouvintes, ambos fazem bem aos ouvidos?
Depende de quem produz e depende de como produz, porque tem muita porcaria por aí também. Tem bastante coisa ruim tem aí, muita né? coisa boa e muita coisa ruim sendo produzida simultaneamente. Mas vocês, né? então, entendem que no mundo do podcast abre mais possibilidade para essas coisas ruins do que no mundo do rádio mais Eu acho que tradicional? nesse momento ele abre porque tem muita gente sem formação. A formação que eu estou falando não é ter diploma, essas coisas assim. Ter formação, ter conhecimento sobre áudio, produzindo. Claro, que também tem muita gente no rádio produzindo sem ter conhecimento de áudio, tá? Da linguagem e tal. Mas tem coisas assim, aquele negócio assim, eu vou juntar áudios, tá? Vou juntar efeito sonoro, pedacinho daqui, um pedacinho dali, vou criar uma mensagem. Para isso tem que ter uma técnica apurada. E o tem texto, muita né? gente, e o texto, né? E tem muita gente que acha que podcast é inventar uma coisa que eu acho, sabe, vamos reinventar a roda, tá? Existia a mesa redonda no rádio, agora vamos fazer como é que chama? Mesa cast, né? Aí junta as pessoas, não tem produção nenhuma e sai falando. Se isso no rádio, tá? Não funciona, não deveria funcionar. No podcast também não deveria funcionar. O grande lance do podcast para mim é oferecer um produto com mais profundidade, mais qualidade. Eu fiquei sabendo da guerra entre Israel e o Hamas, ou entre o Hamas e Israel. Eu posso ter ficado sabendo de qualquer jeito. O rádio, o que ele vai me oferecer? O que está acontecendo no momento. Daqui a pouco tem um enviado especial lá que está falando de lá naquele momento. Tá, tudo bem. Mas isso aí também a TV me oferece. Agora o podcast ele pode me oferecer o aprofundamento a respeito do que ele fala, que o rádio não oferece mais. E tem uma coisa que eu acho interessante a gente talvez definir um pouco, quando a gente fala de podcast, do que a gente está falando. Porque, eu vou dar um exemplo. O podcast mais famoso do Brasil é o Flow, por exemplo. Quando eu falo de podcast, eu não estou falando de algo como o Flow. Muito bem colocado. Porque eu acho que o Flow é uma mesa redonda muito mais para o YouTube do que para ser ouvido. Total. Então, eu posso falar por mim aqui que quando eu falar de podcast aqui, eu vou estar falando de conteúdo produzido para ser ouvido. Porque isso faz diferença. O professor estava falando da formação. Quando a gente faz um podcast narrativo, eu uso as técnicas de redação do livro do professor lá do rádio, entendeu? Mas ordem direta, ponto e barra. Pode parecer bobagem, mas não é. Faz diferença quando a gente produz para algo ser ouvido, né? E isso serve para qualquer conteúdo, para qualquer formato. Então eu só queria fazer esse parêntese aqui, porque eu acho que é diferente uma mesa redonda que é feita para ir para o YouTube, que casualmente se ocupa o áudio para jogar lá no Spotify, onde seja, e aí a gente chama de podcast. Acho que não, acho que a gente tem que pensar no que é produzido para ser ouvido. Bom, aí a gente tem o assunto, por exemplo, do G1, que faz justamente isso que o professor falou, né? Aprofunda algo que está sendo discutido no momento. Café da manhã, né? Então, isso também faz diferença. Eu acho que tem um outro ponto que a gente tem que pegar também, que é assim, hoje tudo concorre com tudo. Isso, tem então, isso assim, também. começa por aí. Mas dentro desse tudo que concorre com tudo, tem o que é produzido profissionalmente, de forma aí ao encontro da técnica e da ética, que são duas coisas importantes. Tem o que é produzido de forma totalmente amadora, talvez assim mimetiza o que a grande mídia faz. Às vezes faz isso bem, às vezes não faz bem. Tem aquilo também que é produzido com uma intenção de ser desinformacional, né? De ser fake news, de ser ofensivo, de ser polêmico, de ser sensacionalista, né? Se a gente estiver falando do que não é entretenimento, se a gente estiver falando de jornalismo, isso não é jornalismo. Exato. Isso é simplesmente busca de polêmica, busca de visualizações. Eu vou usar um termo assim para mim, isso é lixo. Né? Porque isso não contribui para a democracia, não contribui para a sociedade. Né? Eu ia comentar agora que a Jorge estava falando sobre o podcast, não o videocast, por exemplo, que é o que a gente está fazendo aqui. Essa produção de áudio e não de audiovisual, eu penso em dois exemplos, assim. Dois, na verdade, deles, que é o Vida de Jornalista, do Rodrigo Alves, né, que eu acho incrível, e o caso da mulher da Casa Praia dos Ossos, da Rádio Novela. Não. A Casa da Mulher, a Mulher da Casa Abandonada. A Mulher da Casa Abandonada. Do Chico Feliz. Maravilhoso, que tem toda uma narrativa, etc. E esses dias eu falei sobre isso. Conversa com Bial, que é um programa televisivo e que eles extraem o áudio tal qual foi pra TV e transformam em podcast, que eu ouço até os aplausos da plateia. Assim, então,
são conteúdos completamente diferentes e que não necessariamente funcionam para podcast, né? Eu acho que tem uma questão que se perde às vezes quando a gente passa só o áudio, e assim, não é demérito. Eu acho que se tu tem essa produção de conteúdo que tu pode colocar ali, tem que colocar mesmo, né? Acho que é bom, acho bom ter a opção de ouvir o Conversa com Bial. Mas quando a gente fala na produção de áudio, tudo que foi produzido para ser ouvido, ele tem um propósito diferente, né? Usando o exemplo da mulher da casa abandonada, por exemplo. Ele descreve a mulher. Se a gente faz um conteúdo que tem imagem, a gente não precisa descrever a mulher. Nem pode, na verdade. E aí o roteiro vai técnica. ser... Exato, e o roteiro vai ser outro. Então, isso quando a gente fala de podcasts narrativos, né? Então, ele tem um elemento completamente diferente de descrição, de ação, de movimento, que não precisa ter, porque a imagem faz isso no audiovisual. E eu só acho que quando a gente pega esse tipo de conteúdo de mesa redonda e tudo mais e coloca em áudio, acho que só tem que ter um cuidado daqui a pouco de mudar a abertura, o final, que às vezes não se faz. Mas eu não acho um problema, eu só quis fazer aquela diferenciação para saber do que a gente está falando, né? Assim, porque eu acho que é diferente a gente pensar no flow, que a gente tira do YouTube um debate qualquer e joga, e que também não tem responsabilidade nenhuma com a informação nesse caso. Uma opinião minha, pode ser polêmica ou não, mas acho que não tem responsabilidade nenhuma. E ok, né? Assim, não sei se ele se propõe a fazer jornalismo também, aí a gente pode entrar num outro debate. Aí a gente entra em aí é uma outra conversa. Que é encarado pelo público como jornalismo. Exatamente. Eu não sei, assim, eu tenho estudado isso, né? Dentro do meu grupo de pesquisa, a gente tem estudado isso. Existe um processo de hibridização entre rádio, televisão e internet. Tá? Ele está em curso. Tá? Quando a gente olha, principalmente emissoras do interior, elas estão transmitindo com vídeo, estão se transformando nas emissoras de TV das suas localidades, tá? Mas a linguagem original é a do áudio, tá? E aí funciona no vídeo, porque não faz remissão a todo momento olha, a camisa, a roupa, a capa do livro, entende? Embora tenha emissoras de rádio também que fazem isso, aí está errado. Quando não cria o ruído audiovisual na transmissão, ela pode aquilo que é áudio com imagem pode virar só áudio, pode ser TV, claro, independentemente de como é recebido. Existe um processo de hibridização. Eu apostaria mais numa mistura de linguagens, mesmo, do áudio e do vídeo, desde que com o vídeo possa ser compreendido quando é transmitido somente com áudio, né? E eu apostaria numa outra coisa que me parece um processo iniciado durante a pandemia, que é a dessacralização dos meios, né? As pessoas começaram a aceitar uma TV feita com menos pruridos que a gente tinha antes, um rádio feito com vazamento de áudio, e as pessoas também, existia um lugar que era do jornalista, do radialista, que era um pedestal, né? Que a gente dominava a técnica. Hoje qualquer um faz vídeo, qualquer um faz áudio e todo mundo transmite via WhatsApp. Isso acostumou as pessoas a receber um tipo de conteúdo de menor qualidade. Né? Eu não estou dizendo que a régua tem que baixar, né? Eu só estou dizendo que vai misturar. Né? São propósitos diferentes também, né? Acho que a questão é quando o único cuidado é quando se propõe a fazer, por exemplo, né? Quando é consumido como jornalismo e não é. Isso eu acho um problema. Fora isso, eu acho ótimo que todo mundo possa produzir um podcast, possa produzir um vídeo para o YouTube. Eu acho maravilhoso. Mas faz diferença quando existe um treinamento, quando existe um refinamento. Eu nunca esqueço, uma vez, eu acho que é o elogio mais interessante que eu já recebi fazendo podcast, não rádio, que é interessante quando a gente ouve podcast de alguém que está acostumado a falar ao microfone. E aí começou toda uma discussão sobre justamente a linguagem e o texto do rádio e do podcast, né? Assim, e uma pessoa me perguntou, mas o texto pro áudio é diferente? Sim, o texto é diferente, a construção é diferente, né? Então, isso se nota, as pessoas não sabem por que funciona quando elas estão ouvindo, e isso funciona porque existe uma técnica por trás, né? Que quando a pessoa não tem um treinamento para fazer, isso não vai aparecer. Mas isso não significa que ela não possa fazer, né? Então, acho que é uma série de nuances que se criam, assim, quando a gente pensa nessa democratização do acesso aos meios e da produção, né? Eu acho isso ótimo, mas são conteúdos diferentes. Eu acho que tem também uma outra diferença, tá? E aí tem os perigos de cada um, né? Tem um perigo. Rádio, na origem, né, é uma outorga
dada pelo Estado brasileiro em nome da sociedade. Né? Perfeito. Há uma tendência, tá, eu apostaria até nisso, de que cada vez menos a gente tenha emissoras por ondas eletromagnéticas na forma como a gente tem, com outorgas, cada vez mais se tenha isso através da internet, porque o custo de transmissão é muito menor. Né? Não tem o custo do transmissor, não tem o custo das pessoas que vão trabalhar lá e tal. Acho que inclusive a televisão... o alcance é maior também. acho que a TV também vai para nesse sentido, né? Nessa direção. Mas o rádio, a rigor, por ser outorga, eu não estou dizendo que fazem isso, porque eu acho que não fazem isso, entende? O rádio ele deveria ouvir e dar voz para todos. Certo. Hoje a gente tem emissoras de rádio que são outorgas públicas, né? Uma empresa de ônibus é uma outorga pública. Né? Uma empresa de ônibus ela tem que ter um motorista responsável e tem que ter as linhas dela recebendo passageiros de todos os partidos, de todos os times, de todas as religiões. A gente tem emissoras de rádio, emissoras de televisão que não atuam assim. Não. Que tem uma pessoa lá que é irresponsável, insensata, radical, que só leva um tipo de voz. Então a gente tem vários problemas nisso aí. Mas o rádio tem a obrigação de dar voz para todo mundo. O podcast, como ele trabalha com a ideia de, olha, eu vou escutar o que eu estou precisando naquele momento, ele tem uma vantagem na profundidade, tem uma vantagem no momento, na facilidade de escuta, mas ele também pode ter um problema em termos de democracia, porque fica dentro da bolha. Das bolhas, E tu não consegue quebrar muitas vezes as bolhas, né? Eu vejo isso até na discussão que a gente faz com os estudantes da universidade, né? O jovem hoje não ouve mais rádio, ele ouve podcast. Ouve podcast. Eu queria entrar um pouco nessa questão do rádio, porque a gente falou sobre... A gente começou aqui a nossa conversa dizendo o rádio está fazendo tudo para perder esta batalha. O rádio é um veículo muito antigo, né? Esteve presente em momentos históricos, tem ainda muito a questão da instantaneidade, né? E também da credibilidade nesta questão especialmente factual. Quando surgiu a TV, teve aquela discussão de que o rádio morreria, né? E estão aí convivendo serenamente. A questão é, o rádio nunca vai morrer e vai seguir se adaptando? Ou as caras pergunta de $1 milhão. Ou não, ele realmente está afadado? Eu acho que a primeira essa é uma pergunta que a gente não tem a resposta. A pergunta de milhões. E acho que também, assim, acredito, tá, que existem exageros em termos otimistas e em termos pessimistas. Tá? Eu não acredito que a médio prazo deixe de existir, mas ele vai se transformar. E aí nós temos uma série de problemas que vão desde formação, tá? Talvez em alguns momentos parada no tempo, gestão parada no tempo, profissionais que tiveram uma dificuldade monumental de entender que eles precisam estar nas redes sociais, que eles precisam exercer múltiplas funções, empresários que continuam achando que investir em rádio é investir em equipamento. E hoje o que menos se investe é em pessoal. O pessoal, assim, eu vou dizer direto, especificamente, a gente está falando do mercado aqui, né? Paga muito mal nas emissoras de rádio. Paga muito mal. E piorou muito, entende? E, ao mesmo tempo, nós temos, e aí tem que desculpar uma certa... Tem uma razão também, um pouco para isso, né? Bom, tem uma razão, que é aquela, tem alguns empresários que o que eles mais querem é ganhar dinheiro mesmo, e não quer ter uma equipe com eles, mas tem um problema que é o mercado publicitário, também se alterou, e não conseguimos ainda entender o que aconteceu. E tem um detalhe que eu acho assim impressionante, tá? Porque o rádio continua tendo muita audiência, acho que isso não vai mudar, embora tenha perdido, né, naturalmente, mas continua. Vamos falar do Rio Grande do Sul, né? A gente está aqui, não faz sentido a gente ficar conjecturando para fora daqui. Tem muita audiência e tem muito acesso ao mercado publicitário, que é uma coisa que o podcast ainda não tem, entendeu? As marcas estão dispostas a patrocinar micro-influencer, acho super legal que descobriram os micro-nichos nas redes sociais, influencers com 5 mil seguidores já consegue fazer uma publi. Um podcast com 5 mil ouvintes, não consegue, assim, é uma coisa absurda. Por outro lado, eu também acho que o rádio ele vai dando seus jeitos, até pelo meio, né? Eu brinco que se tiver um apocalipse zumbi, a internet cai, mas o rádio a gente consegue transmitir. É verdade. Mas a gente vai ficar sabendo só se já tiver terminado o jogo, né? Porque muitas vezes se pesa demais no esporte. Né? Mas o The Walking Dead está aí para mostrar, né? Que o rádio salva vidas. Mas o que eu acho que o rádio está demorando, o professor falou muito bem no começo, né?
os jornais estão fazendo podcast, as TVs estão fazendo, e o rádio não engrena. E isso é uma coisa que eu não consigo entender, porque tem toda a estrutura, tu tem tudo para fazer um podcast da melhor qualidade. E aí a gente vai para os Estados Unidos, por exemplo, né? A gente está falando de podcast aqui, os Estados Unidos tem um podcast que acho que é um dos mais famosos, que é o This American Life. Toda semana são histórias diferentes, memórias, investigações, é uma produção jornalística. É muito parecido com o que a Rádio Novelo está fazendo agora, o Rádio Novelo apresenta. Né? Acho que provavelmente deve ter sido a inspiração da Rádio Novelo, This American Life. É um programa de rádio que existe desde 1995 e virou um podcast, não virou, né? Ele passou a ser divulgado on demand em 2010. 2010. Uau. 13 anos atrás. O podcast, ele surge em 2004. Assim, a gente está falando de 20 anos que o Brasil ficou dormindo. Pô, Jorge, tu tá Tô te furando, desculpa. Furou a minha pauta, que furou a minha pergunta. Furei a pergunta. Vai. Não, mas é que eu acho que isso tem um pouco a ver sobre o rádio sobreviver ou não. Com o fato de o rádio sobreviver ou não. Porque eu acho que está demorando um pouco para se antenar com relação a algo que seria muito mais fácil de produzir numa rádio do que num jornal, do que numa TV. Mas tem problemas anteriores a isso também. Ah, muitos. Por exemplo, o rádio americano é um rádio, ele muito focado assim, isso. Eu vou definir exatamente como é que é a programação, eu vou preparar o conteúdo, eu vou formatar, eu vou trabalhar com formato. Aqui no Brasil, quando o formato de uma rádio dá certo, outra copia. E às vezes copia uma coisa que está dando certo em São Paulo e em Porto Alegre. Não vai funcionar. Não vai, né? E isso já aconteceu com dezenas de programas. Mas, professor... Então, eu já acho que o problema já começa ali. Pode entende? ser, mas a gente também é um pouco provinciano, Total, né? Porque a gente total. acha que a gente inventou o rádio, assim, que não pode mudar, que não pode adaptar. E o Rio Grande do Sul é muito provinciano. Isso, quando eu aqui falo se a gente, vive eu de uma falo ilusão. Rio Grande do Sul, Aqui tem uma coisa que é uma ilusão, de que o gaúcho ouve mais rádio. Vai para o Nordeste, vai para o Amazonas. As pessoas ouvem mais rádio lá. Sim. Não sei qual é o índice, não sei qual é a pesquisa, não interessa. Eu vejo na rua isso. Aqui a gente tem essas ilusões aí, gaudérias e outras coisas, achando que a gente, nós somos os que mais lemos, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Somos extremamente conservadores, né? Tem o pessoal do mercado publicitário há décadas aí diz, olha, quando tu lança uma ideia no Rio Grande do Sul, a quantidade de pessoas, eu ouvi de um publicitário isso, a quantidade de pessoas que vão dizer, olha, não dá certo. É enorme. É enorme. Então tem uma coisa complicada. E tem um outro fator também de mercado de rádio que é muito complicado. E em mercados como o de Porto Alegre, que já foi um dos grandes mercados de rádio do Brasil, ainda é, porque o mercado de rádio ele também encolheu em outras praças. Né? Encolheu, que eu digo assim, ele não cresceu tanto quanto poderia ter crescido. Né? Não tem mais concorrência, né? A gente tinha ali, tinha a Rádio Caiçara e a Rádio Farroupilha fazendo rádio popular. A gente tinha 3, 4 rádios fazendo jornalismo, mas investindo em jornalismo. Algumas dessas rádios hoje não têm repórteres. Tu tem uma rádio de jornalismo há 8 anos liderando tudo que às vezes a gaúcha está mais preocupada com o crescimento da audiência do Sérgio Zambiase na Caiçara, às 10 da manhã, do que com a audiência das outras rádios, porque as outras rádios jornalistas estão muito longe dela no Ibope. Isso aí é problemático. Eu gostaria que a gente tivesse concorrência, investimento. Investimento. Olha, como é que eu vou me diferenciar de quem é líder? Como é que eu construo isso? Né? E acho que a gente começou a se perder nesse aspecto. Mas não é uma especificidade do mercado de rádio, é uma especificidade de outros mercados também. Se a gente for olhar televisão, há uma acomodação. Né? Até porque não se sabe o que vai acontecer dali a pouco, né? Então, assim, olha, vamos levando o que está acontecendo agora, deixa estar para ver como é que fica, né? Não por acaso é a frase de um gaúcho, mas enfim. Deixa estar para ver como é que fica, vai levando, né? E daqui a pouco a gente vê o que faz. Mas nesse processo está se deixando de investir em gente. Eu acho que isso é fundamental. Isso é fundamental. Para mim, o grande problema hoje é investimento em pessoas, né? Nos mais diversos veículos. E também tem um outro lado, né? A formação de pessoas para essa nova realidade. Eu conversava nas últimas semanas com um empresário e ele me dizia assim, olha, eu preciso de uma pessoa e eu não consigo gente que tenha interesse de trabalhar no interior. Isso é um problema muito forte. Eu falei com alguns diretores, enfim, de rádios do interior e a dificuldade é tremenda para conseguir
Eles acabam optando não, né? Eles acabam contratando estagiários, pessoas que ainda não estão formadas, das universidades do entorno. A clássica falta de mão de obra especializada. E nós temos rádios no interior que elas estão melhor pensadas e formatadas do que muitas da capital. Sim, sim. Tem mercados fortes, né? Algumas pagam melhor. Com certeza. Ou se não pagam melhor, na relação entre a cidade onde tu estás, é isso a que eu quantidade digo. de trabalho, o que te dá de retorno em nível de vida, é melhor ir para o interior. Aliás, eu tive o privilégio de entrevistar muitas e muitas pessoas, que eu tenho, enfim, mais de 100 perfis inscritos, muitos radialistas. E é unânime quando se diz assim, quem trabalha em rádio do interior chega na capital com uma bagagem. Total. Sim. Porque lá a gente tem que fazer tudo, né? Da produção após a edição, né? Passando pela reportagem, edição. E tem que se preocupar com a publicidade, que os jornalistas olham meio torto para isso, com a sobrevivência do veículo, né? Eu quero só fazer, então, uma pausa aqui para lembrar a nossa audiência que este é um programa de oferecimento da Vero. A Vero tem taxa sob medida e máquina grátis. Vero cabe no seu bolso, a Vero é mais negócio, peça a sua proposta. A gente levantou uma questão aqui que eu quero aprofundar um pouquinho mais com vocês, que é a questão da publicidade, né? A gente está aqui no Fala Mercado, que é voltado à área da comunicação, estamos falando de rádio e de podcasts, mas também vamos falar um pouquinho de publicidade. O rádio tradicionalmente tem aí um olhar e um interesse do mercado publicitário, até uma coisa meio sedutora, meio glamurosa, né? Estar no rádio, algumas marcas estarem no rádio, o que não se consegue com podcasts. E o professor levantou uma questão da gente também ter um mercado muito conservador, né? E aí eu vou trazer um exemplo muito rápido. Revistas impressas, né? Nós, Coletiva.net, tivemos 4 revistas anuais impressas e decidimos então migrar 100% para o digital por questões óbvias, né? A sustentabilidade de uma revista impressa hoje está bem inviável. E a gente teve marcas e publicitários dizendo que se a gente migrasse, se a gente parasse de imprimir, não seriam mais nossos anunciantes. E provavelmente vocês têm mais leitores online do que no papel. Mas muito mais. Gente, nosso alcance, né, é muito maior no digital. Então eu queria um pouquinho mais da opinião e da análise de vocês sobre essa não aposta da publicidade no podcast, que tem mais alcance, que tem, né, tal qual a revista, né? Eu confesso que eu não consigo entender, sinceramente. Eu não consigo entender, porque... Bem que tu gostaria, Jorge. Eu adoraria descobrir a fórmula, porque não é um problema exatamente com o meio digital, porque a gente vê as marcas despejando dinheiro em influenciadores. Sim. Certo? Então, não é um problema com o meio digital. Eu acho muito estranho, assim, porque como eu falei, a gente tem as marcas compreendendo já a existência de micronichos no Instagram, por exemplo, e tudo mais, né? Então, assim, tu tem pessoas com 5 mil seguidores que fazem publi. Essas mesmas marcas não vão dar dinheiro, não vão patrocinar um podcast que tenha 5 mil ouvintes. Não vão, assim, ou por muito pouco tempo, ou por um valor muito menor. Sendo que é um conteúdo sob demanda que fica lá. Isso é uma coisa que mais me intriga. Né? Continua lá. Perfeito. Claro que existem negociações, né? Tem gente que o patrocínio fica lá por X tempo, depois que o patrocinador sai, tu pode substituir o áudio e tirar, por exemplo. Mas isso pode estar no contrato. Então é uma coisa que me intriga ainda, sabe? Eu não sei se é uma resistência à linguagem ou se simplesmente ainda não compreenderam o potencial de impacto que um podcast pode ter, sabe? Eu realmente tenho muita dificuldade para entender isso, porque é muito fácil, quando a gente coloca um patrocínio num podcast, é óbvio que tem um retorno diferente do influenciador, mas a gente também sabe que o influenciador não converte o engajamento diretamente para a marca. Né? A gente também sabe por que os micronichos funcionam, porque uma pessoa com 5 mil seguidores, ela provavelmente tem mais ingerência, entre aspas, sobre o público do que uma pessoa que tem 1 milhão, assertividade melhor. Então, por que num podcast isso não funciona? Vamos supor que eu tenho um podcast que tenha 1000 ouvintes. É pouco, entre aspas, para uma marca. Mas e se esses 1000 ouvintes ouvem todos os meus episódios? Esses 1000 ouvintes são fiéis, eles estão ali em todos. Por que é que existe essa dificuldade? Eu acho que a gente explica com o conservadorismo, com o provincianismo, ou
E aí eu acho que a explicação mais possível, digamos assim, dentro daquilo que a gente tem para trabalhar, é que aqui o mercado, de maneira geral, eu acho, no Rio Grande do Sul, ainda associa muito a pessoas, sabe? Eu acho que é muito personifica. Então, assim, e a gente nota isso, inclusive nos meios tradicionais, né? A gente tem um programa de muito sucesso, se troca o apresentador, troca o patrocínio. Pode cair, pode ter mais, pode ter menos, mas geralmente muda. É muito raro um programa de muito sucesso segurar os mesmos patrocinadores. Luciano Huck, né? Segurar os mesmos patrocinadores, mudando o apresentador, por exemplo. Então, eu acho que ainda é uma questão muito de personificar o produto, assim. Posso estar errada, mas é o que eu mais consigo rastrear dentro da minha experiência, tanto no rádio quanto em podcast, porque está muito vinculado. Gente, o mesmo produto, né, às vezes não foi lançado ainda. Essa é uma dificuldade tremenda. Conseguir patrocínio para produto que ainda não foi lançado. Apostar em projetos, né? Isso não existe. Porque as marcas tendem a querer números, né? Métricas, impactos. E a gente, na verdade, precisa começar de alguma forma, né? Mas eu temo que a resposta para isso seja desconhecimento, né? Principalmente, porque o mesmo anunciante que chega e diz, olha, eu não vou apostar em podcast, pode ser um cara conservador, mas também pode ser o mesmo que chega e diz, não, rádio é uma coisa antiga, é uma coisa velha. Isso, e aí ele não se dá conta que às vezes ele está investindo num jornal, num portal, e o jornal, ou a revista, tem um botãozinho lá, tem uma coisa que tu vai clicar na página e vais, como público, escutar aquele conteúdo. E que a base para que esse tipo de serviço esteja colocado ali é que áudio permite que eu faça uma tarefa, tá, enquanto eu recebo uma informação. E essas pessoas, esses anunciantes, eles estão perdendo a oportunidade de estar presente em meios que acompanham as pessoas no seu dia a dia e que essas pessoas não precisam parar para ver. Tá? E eles ainda estão muito nessa ideia do parar para ver. Claro que tem uma outra corrente aí, que é toda essa que a gente vai ter como indício de fenômenos audiovisuais, como TikTok, Sim, YouTube, claro. enfim. Sim, nada está isolado. Assim, é a incompreensão de que tudo concorre com tudo e eu tenho que apostar em vários instrumentos diferentes para chegar no meu consumidor. E eles não conseguem entender isso. Também é uma fase de mudança mas e de adaptação. Isso é uma coisa né? interessante, porque eu acho que essa compreensão de que não existe concorrência nesse meio, eu acho que realmente falta. Já aconteceu muito de assim, oferecer para alguma marca e a resposta, mas a gente já patrocina um podcast. Tá, mas assim, a pessoa pode ouvir os dois, né? Não é um programa de rádio simultâneo. O que eu acho interessante essa incompreensão é que a gente estava falando desde o início, né? O podcast tem esse benefício do on demand, né? Então, assim, o rádio, por outro lado, ele é o tiro de canhão para acertar formiga, às vezes, né? As marcas, né? Exato. Em compensação, o ouvinte do podcast, ele escolheu ouvir aquele conteúdo. Está fidelizado. Está fidelizado, muito diferente. Ele já larga fidelizado, né? E tem uma outra coisa que me parece que o mercado publicitário ele ignora. Tá? Tem tanto discurso vazio sobre modernidade, né? Mas tem uma coisa básica da modernidade, é que qualquer consumidor de conteúdo hoje, ele faz a sua programação. E essa programação inclui o podcast de A, o podcast de B, o vídeo do YouTube, a programação da rádio em determinado momento, a programação de uma outra rádio, o que ele vai ouvir no carro, o que ele vai acessar na frente da televisão, pode não ser necessariamente uma emissora de TV tradicional. Então me parece que essas pessoas elas não estão conseguindo ter essa visão. E ao mesmo tempo está faltando uma criatividade monumental no mercado publicitário, tá? Porque eles perdem, a gente está falando do rádio, desde quando aí? Há quanto tempo a publicidade de grandes marcas é meramente o áudio de uma coisa produzida para a TV? Então, às vezes, olha o que perde um anunciante quando ele pega um cara que é tido como uma pessoa importante, uma cara que é importante para o público, uma personalidade, coloca no vídeo, e aí o sujeito essa pessoa chega e diz assim, olha,
Você compra esse tal produto por causa disso? Estou vendo ali no vídeo, né? Pega esse áudio, joga para o rádio e não está identificado o nome dessa pessoa. Isso, é Ele verdade. está perdendo dinheiro, poxa. É verdade. É um troço mal produzido, né? Mas se tornou usual isso. Faz parte desse processo de desconstrução. Talvez o mercado publicitário, a gente, às vezes como jornalista ou radialista, a gente olha a produção de conteúdo, mas que está sendo desconstruída também e reconstruída. Mas a produção publicitária também, ela se desconstruiu totalmente. Sim. E ela precisa ser reconstruída. Talvez, como profissionais, esse grupo de pessoas, nós todos não estejamos sabendo como é que a gente faz essa reconstrução. Porque eu não acho um problema, quando eu disse que é muito, que personifica, eu não acho isso um problema a priori, né? Acho natural que algumas pessoas atraiam mais do que outras e para determinados assuntos, né? E construíram uma carreira e acho super válido que seja assim. A questão é que a gente acaba... E aí eu voltei nisso por causa disso que o professor estava falando. A gente precisa compreender como é que isso funciona. E no caso do podcast, a gente pode criar um vínculo com o ouvinte que é até maior que o do rádio, que já é gigante, né? O do rádio, gente, assim, quem trabalha em rádio sente isso. As pessoas se sentem amigas, próximas, de uma forma muito, muito impressionante, né? A TV também tem isso, né? De entrar na casa das pessoas. Mas o rádio, ele fica, ele permanece, e o podcast tem esse poder. Eu tenho amigos hoje que começaram ouvindo um podcast que eu apresento, e hoje ele está lá no WhatsApp trocando figurinha, literalmente. Literalmente trocando figurinha. E eu acho que o podcast aproxima, e o mercado publicitário precisa compreender que é um potencial gigante. Mesmo que não tenha os milhões do Flow, os milhões do Podpah, é um público muito fidelizado. E assim, é fidelizado e leal, sabe? Quando determinado grupo de podcast lança um novo produto, essas pessoas vão todas ouvir o novo produto. Vão todas. Pelo menos o primeiro episódio elas vão ouvir, aí depois tem que segurar, né? Eu tenho uma sequência de podcasts, assim, que eu acompanho toda semana, quando eu sei que tem conteúdo novo, eu separo. Nem que eu separe para ouvir em algum momento, numa sequência, enfim. Mas... E eu já fui levada, por exemplo, para um documentário no YouTube, por conta do que eu ouvi no podcast, enquanto eu... Porque tem... Eu acho que o rádio tem aquela coisa de ser o companheiro, que eu acho maravilhosa, né? Assim, o professor falou, tá lavando a louça e tal. O podcast também tem isso, sendo que é deliberado, né? Assim, eu quero ouvir exatamente isso, e eu vou ou parar para ouvir, ou eu vou fazer as minhas coisas prestando atenção nisso. Eu acho que tem um elemento de conexão com o podcast que é muito forte, assim, de escolher ouvir aquilo e eu brinco, agora eu vou exagerar, tá? Mas eu brinco que o podcast vai salvar o jornalismo, porque... Hoje é muito difícil, sei lá, uma guria de 18, 19 anos parar para ler uma matéria de 20 páginas da Piauí. Eu paro, mas é difícil para essa geração. Mas eles ouviram o podcast do Collor versus Collor, do início ao fim, sabe? E tomaram conhecimento de um episódio super importante da política brasileira que eles estudaram nos livros de história, não tinham essa memória, mas ouviram os 8 episódios de quase 1 hora e consumiram aquilo que, se tivesse em outro meio, não sei se teriam assistido um documentário do Collor ou lido uma reportagem sobre o Collor em 2023. Óbvio que eu estou exagerando, né, sobre o podcast salvar o jornalismo, mas eu acho que o jornalismo em profundidade hoje encontra no podcast a melhor saída. Filão. Eu também acho isso sobre o jornalismo em profundidade. Talvez o problema do podcast, vamos fazer um exercício de realidade alternativa, assim, talvez meio absurdo. Já que é batalha, né? Vamos talvez meio todos... absurdo. A rádio mais ouvida da história do Brasil, assim, a mais importante da história do Brasil, foi a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Se a gente, nos anos 50, tivesse 100 emissoras no Rio, será que as pessoas conseguiriam, algumas, descobrir, não a Rádio Nacional, mas as concorrentes da Rádio Nacional, a Rádio Guarim que Veiga, outros, não ficaria aquilo meio perdido? A gente está vivendo nesse momento uma queda na quantidade de podcasts, e tem dados que indicam que a maioria dos podcasts não passa do 3º episódio. Então isso é um dado importante, e a gente sabe que para uma coisa sobreviver, ela precisa de investimento publicitário.
provavelmente a gente esteja entrando numa fase de adaptação mais à realidade, né? Eu acho que o mercado publicitário vai acabar compreendendo as particularidades do podcast. Acho que sim. Eu também. Como lá atrás não era um mercado publicitário, anunciantes diretos aí, que alguns começaram tinham dificuldade para entender qual era o papel do rádio, ou qual era o papel da televisão, né? Então tem isso, né? E tem muito também, assim, eu insisto nisso, né? O futuro da comunicação passa por conteúdos que eu vou escolher o conteúdo para receber no momento que eu quero, né? Se o mercado publicitário não compreender, se as agências, se os anunciantes estão aí hoje não compreenderem isso, outros anunciantes e outras agências vão entender. Vão entender, alguém vai entender essa nova lógica. Sim. E isso vale para todas as plataformas, né? Tudo. Eu lembro que eu fiz uma entrevista, acho que estou falando de 2013, 14, talvez. Estou falando de 10 anos, não muito tempo. E eu lembro que o meu entrevistado falou, a filha dele na época devia ter, sei lá, 4, 5 anos. E ele disse pra mim assim, Márcia, a minha filha, estava começando o Netflix. E ele disse, a minha filha não sabe o que é ser impactada por um comercial de TV, de 30 segundos. É verdade, sim. Ela só assiste Netflix. Então, assim, como que as marcas vão se comunicar, por exemplo, com as crianças, né? Se elas já não são na mídia de grande massa, no caso da TV, se isso já não acontece. Gente, estamos nos encaminhando para o final, então eu queria muito encerrar. A gente falou muitas coisas de benefícios e desafios de um lado e de outro. Eu queria que vocês tentassem sintetizar um pouco dos desafios do podcast e dos principais desafios de rádio. Especialmente porque a gente está falando assim, de dois profissionais com experiência em rádio, 2 profissionais com experiência na docência, né? Então, o que vocês conseguem vislumbrar de desafios para esses 2 meios? Eu acho que o desafio do podcast passa pelo mercado publicitário. Okay. Assim. Hoje a gente percebe que existe... O público de podcast continua aumentando, embora tenha dado uma desacelerada no crescimento, ele continua aumentando. A produção caiu um pouco, mas ela está se especializando, né? Tem aumentado o número de podcasts narrativos, ou seja, uma produção de conteúdo intensa para o áudio, que eu acho muito interessante, com muita qualidade, produtoras muito competentes. Então, isso vai aumentar a qualidade da produção dos podcasts no Brasil e é interessante que o mercado publicitário se atente a isso, porque são produções caras. Não é barato fazer um podcast de qualidade. Então, eu acho que o desafio é esse. Por outro lado, eu acredito muito como uma linguagem que possa atrair o público, principalmente jovem, para um jornalismo em profundidade, sabe? Para a tradução a gente chama de long form no texto, eu acho que é o podcast para o áudio, né? Os jovens estão consumindo muito podcast, não apenas de mesa redonda, mas também podcasts narrativos, também podcasts jornalísticos, também documentais. E eu acho que a grande vantagem do podcast está aí. A gente está conseguindo atrair o público jovem, não apenas na rede social, no TikTok, mas produzindo jornalismo de muita qualidade e que está sendo consumido por essas pessoas que até pouco tempo ninguém sabia o que fazer, né? Assim, o que a gente faz com os jovens? Como é que a gente atrai os jovens? Como é que o jornalismo atrai os jovens? Eu acho que o podcast é uma resposta. Então... Ou pelo menos uma alternativa bem interessante. É uma boa alternativa. Então, se tiver um investimento adequado, a produção jornalística e inclusive publicitária, porque as marcas se beneficiam muito de conteúdo em áudio, eu acho que a gente vai ter um crescimento de qualidade na produção de áudio no Brasil tremendo, assim, tremendo. Então, o desafio é o investimento. Tendo o investimento, as possibilidades são incríveis. A qualidade vai lá para cima. A gente aumenta alta a régua, e vai aumentar muito, sem dúvida. E o rádio, professor? Eu acho que desafios. Tem vários desafios, Sim. mas assim, tem situações diferentes, né? Tem uma situação nos grandes centros, tem outra situação nos centros menores. Tem a necessidade para que todos os meios de comunicação, principalmente aqueles que se dedicam ao jornalismo, eles consigam sobreviver, há uma necessidade de estabilidade econômica e estabilidade política, coisa que o Brasil não teve nos últimos anos. Né? Então, assim, quando tu não tem estabilidade econômica, há uma tendência de alguns veículos adotarem o discurso
da política dominante. Esse discurso pode ser um discurso autoritário, independentemente de ser de direita, de esquerda, e pode ameaçar a democracia, né? Porque aí ele para de dar voz para todos, né? Para todas, né? Então, tem esse lado. Sem estabilidade econômica, tu tem problema com estabilidade política, tem problema com a sobrevivência do rádio, dos meios de comunicação em geral. O grande desafio do rádio, nos grandes centros, é entender como ele vai se combinar com outros meios de comunicação para continuar relevante. Nos pequenos centros, nas pequenas cidades, nas pequenas comunidades, tem esse desafio também. Mas nos pequenos centros, o rádio pode ser esse veículo a centralizar tudo. Entende? Então, eu sou empresário, eu tenho uma emissora de rádio, tenho uma emissora de televisão. A minha emissora de televisão, eu pago uma quantidade significativa de parte do faturamento dela para a rede que a sede é em São Paulo. Por que eu vou continuar fazendo isso? Eu pego a minha rádio, eu foco no áudio, tá? Mas eu passo a colocar imagem e retransmito o sinal do rádio na internet e no canal que eu tenho lá, não sei por quanto tempo eu vou ter aberto, porque a tendência maior é que vá para o streaming também, vá para a rede, né? E fique só na rede, porque é muito caro transmitir, gente. Então, muito caro. Não, e assim, ó, eu posso ter, assim, o sujeito tem uma emissora de TV que está afiliada a uma rede, e ele pode ter a emissora de rádio dele sendo mais significativa para o público, e pode ter uma emissora de TV falando para a comunidade. E as pessoas, elas gostam de se ouvir e de se ver. Então tem essa combinação, acho que é importante. Desculpa te interromper, professor, mas é justamente nisso, eu sei que a gente está acabando, mas é porque o rádio tem uma potencialidade que é tremenda. E a gente tem rádios grandes, consolidadas, principalmente no Rio Grande do Sul, que é o que a gente está focando aqui, consolidadas, tem uma estrutura tremenda, inclusive de pessoal, para produzir em áudio com muita qualidade. Hoje a gente liga o rádio e vê muito hard news, muita, né, ao vivo e tudo mais, acho que faz parte. A gente já não vê grandes reportagens, a gente já não vê grandes produções. Em alguns casos não tem nem repórter a emissora. Em alguns casos não tem nem repórter, mas quando tem repórter, a gente também não vê grandes reportagens. As reportagens estão lá escondidas na madrugada, né, que é porque o repórter quis fazer, porque o repórter sentiu saudade. Ele quer concorrer a algum prêmio, alguma coisa, precisa ter material editado. Né, e faz sentido. Então, isso tudo podia ser organizado para ser divulgado sob demanda, sabe? Aliás, se alguém fizer isso, vou cobrar os créditos. Mas poderia ser organizado para divulgar sob demanda. Para complementar isso, eu acredito, assim, isso com base em pesquisa, no que a gente vê, não só no Rio Grande do Sul, que as emissoras de rádio, elas têm uma impaciência quando elas vão produzir podcast, que é uma coisa absurda. Elas acham que vai gerar público, tá, em pouco tempo. E isso que elas têm por trás, a marca da emissora. Eles não estão sabendo usar nem a marca, muitas vezes. E muitas vezes esses projetos de podcast, para fazer essa ponte entre os dois temas, são projetos pessoais dentro da emissora. Então, se a pessoa fica grávida, se fica doente, o projeto é interrompido e aí não tem continuidade. Quando a pessoa volta, já perdeu uma parte do público, tem que recomeçar do zero, tem que recomeçar de um outro patamar. Então, assim, ó, tem que ter planejamento. E tem que ter um planejamento para o que é a rádio tradicional, adaptada ao momento, né? E um planejamento para o irmão mais novo, para o primo lá, que é o podcast. Gente, muitíssimo obrigada. Eu não esperava menos, tendo dois professores, nada menos do que uma aula de produtos radiofônicos, sejam eles as plataformas que forem. Então, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Eu adorei a nossa conversa. Da mesma forma. Que bom, Márcia, muito obrigada. E ouçam podcast. Ouçam podcast. Ouçam rádio também. Né? Consumam mídia, né? Isso. Acompanhem as coisas que as pessoas estão fazendo aí. Consumam mídia. E consumam múltiplas vozes. É isso que é necessário para a sociedade. Múltiplas vozes. Acho excelente. Acho que fechamos com chave de ouro. Entenderam por que nossas batalhas aqui não querem descobrir quem é melhor? A gente quer realmente falar de desafios e oportunidades que dois lados do mesmo assunto sempre oferecem. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. Não se esquece de te inscrever no canal, ativar o sininho do YouTube para te avisar sempre que tiver conteúdo novo. Comentar, compartilhar, dar o like. Eu te espero na semana que vem e também nas próximas batalhas. Tchau, tchau.